Olha aí, meu amigo, o estágio da economia brasileira neste momento sob o desgoverno Lula. Olha essa notícia que passou no próprio Jornal Nacional. Acredite ou não, estou lendo aqui no site do G1. Os brasileiros estão recorrendo ao penhor. Sim, o penhor. Você lembra lá do seu Madruga, né? Muita gente só teve contato com o penhor vendo Chaves, que ele ia empenhar as coisas lá, ia numa casa de penhores para levar alguns itens, conseguir um empréstimo em troca disso. E bem, os brasileiros estão recorrendo a isso neste momento, com a taxa de juros lá nas alturas, precisam dar algum grau de garantia para ter um valor a receber a título de empréstimo, conseguir se financiar, ter usado inclusive o próprio ouro, porque, convenhamos, tudo está se valorizando consideravelmente se comparado com o real que está indo para o fundo do poço. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. E aí eu fico me perguntando qual que é a próxima etapa. Qual que é o próximo estágio da economia brasileira? É o escambo, provavelmente. As pessoas começarem a trocar passarinho, trocar bicicleta nas coisas. Porque, meu amigo, isso aqui é realmente lamentável. O penhor, é claro, é uma das formas mais antigas de negociação que se existe. E bem, com o avanço do preço do ouro e o aumento da taxa de juros, que nada mais é do que um reflexo da perda da capacidade da moeda brasileira, fica mais do que natural imaginar que o ouro vai ser usado nesse sentido mesmo. Então, estamos com a taxa básica de juros no maior patamar em quase 20 anos, uma coisa para a qual muita gente não estava preparada, o que é um erro também, porque no Brasil a tendência sempre é dólar em alta, taxa Selic em alta, isso aí é o padrão, a gente meio que pode contar com esse cenário no longo prazo, sem sombra de dúvidas. E bem, o que o brasileiro está fazendo é apelando para esse método milenar para conseguir empréstimo de fato. Então tem aqui o caso dessa senhora Núria Paz Borras, uma aposentada, e ela está usando as joias da família para conseguir fazer esse empréstimo. Então ela diz que é uma maneira de continuar com o bem e conseguir o dinheiro na hora e não ter que ficar pagando juros tão altos de um empréstimo bancário comum. Então, embora o penhor tenha sim uma taxa de juros, é menor e ela diz que cabe ainda dentro do orçamento, ela consegue pagar e vai continuar com as joias ainda. As joias estão lá guardadas, ela precisa apenas quitar o empréstimo para retomar o bem logo na sequência. E bem, isso aqui também vale para vários itens de maneira geral, né? Uma realidade que, convenhamos, até os governos usam isso aí, fazem utilização do ouro, por exemplo, como reserva de valor. Ouro é investimento milenar, talvez dos investimentos em uso atualmente. É o mais antigo, de fato, pode-se dizer o mesmo da prata, mas não tem o mesmo valor, não tem a mesma capacidade de reserva em quantidade. Você precisa de uma quantidade de prata muito grande para ter o mesmo valor do ouro em uma quantidade menor. E, enfim, em momentos de turbulência também, ele é bastante útil, acaba sendo resiliente ao longo do tempo em questões de guerra e tudo mais, crises. Se mostrou bastante firme ao longo do tempo, sem sombra de dúvidas, né? Os itens aqui principais para a utilização do ouro. Ele é escasso, durável e universalmente valorizado. Isso aqui serve muito para reserva de valor, é claro, e fora que o ouro ainda cumpre os outros requisitos de uma moeda comum, que além de ser reserva de valor, é unidade de conta e meio de troca também. Coisa que uma moeda hiperinflacionária, por exemplo, não é. Ela perde essas características aí. E de fato, o ouro tem disparado no seu valor, de acordo aqui com o preço internacional lá da Bolsa Mercantil de Nova York, nos últimos meses, dos últimos 12 meses, foi uma alta, meu amigo, de 40%. Pois é. E bem, isso aqui obviamente reflete o cenário de incerteza que nós estamos vivendo, principalmente de 6 meses para cá. É claro que o mundo está envolvido em guerras bastante relevantes
já há alguns anos, se a gente considerar Rússia versus Ucrânia, e aí entre Israel e Palestina, e depois, mais recentemente, Índia e Paquistão, todo mundo fica com os nervos à flor da pele e o mercado fica assim também. Então o ouro segue sendo valorizado e aí você acaba tendo de fato pessoas recorrendo a isso também, a esse expediente de usar o ouro como uma garantia. Por exemplo, aqui no Brasil, esse contrato de penhor tem uma taxa de mais ou menos 3% ao mês de taxa de juros. Compara com o empréstimo CLT lá do Lula, por exemplo, que a taxa em alguns casos chega a 6% ao mês. Não dá nem para comparar. Isso porque tem garantia do FGTS, da multa rescisória, é consignada, é desconto direto no contra-cheque. Ainda assim não chega nem perto de ter a taxa de juros de um penhor, por exemplo, que tem aí itens como joias em garantia, né? Acontece que só a Caixa Federal é autorizada a fazer esse tipo de empréstimo no Brasil, o que indica na prática que poderia ter uma taxa de juros muito menor, uma vez que a concorrência estivesse devidamente liberada. Mas olha só, em 2023, no ano todo, o valor emprestado aqui foi de 15 bilhões de reais com esse expediente do penhor. Em 2024 subiu para 17 bilhões de reais e agora até abril já foram mais de 6 bilhões de reais. Se você fizer uma proporcionalização disso aí, vai ultrapassar 2024 muito provavelmente nesses valores. Então, o crescimento aqui é de 2 dígitos, imagino que percentual, e acredita-se que vai continuar crescendo. É a expectativa, pelo menos, do pessoal lá da Caixa Econômica Federal. E isso aqui está sendo usado para coisas pequenas de fato. Por exemplo, o pessoal quer fazer uma reforma na casa e aí usa o penhor para conseguir levantar uma grana. Tem aqui a Sandra Lima Coelho, aposentada, e aí ela diz que precisou fazer uma reforminha na casa, pois é, aquela coisa de pobre mesmo, que sempre está em reforma, a casa do pobre nunca está completa, e aí teve que recorrer ao penhor, empenhar alguma coisa para conseguir fazer essa reforma de fato. E, enfim, nem todo mundo consegue pagar, é claro, porque ela, por exemplo, aqui, precisou voltar na agência bancária para prorrogar o prazo aqui por mais 60 dias para não perder o bem que ela deixou empenhado, para que ele não vá a leilão. E, enfim, isso aí é bastante maleável também nesse tipo de contrato aqui, porque a garantia é boa, essa é a verdade. Mas convenhamos, isso aqui é uma característica de algum tipo de problema econômico, quando precisamos retomar a esses métodos que não são exatamente muito modernos, são coisas muito antigas, é claro. Sempre foi usado naturalmente, mas veja que parece uma situação um pouco de desespero. Pense aí, uma pessoa aposentada empenhando joias para conseguir fazer uma reforma da casa. O que está acontecendo? É aquele conjunto de cenários que eu tenho tratado aqui no canal em várias ocasiões. Você tem uma renda que no papel nominalmente está aumentando, mas isso é uma mentira, porque os preços estão aumentando muito mais. Inclusive, se você considerar a renda do brasileiro em dólares, você vai ver esse fato. A renda não está aumentando, na verdade, em 2024 ela caiu bastante. Então as pessoas precisam de dinheiro até para as atividades mais básicas, via empréstimo, via financiamento, para ter gestão de caixa da própria casa, do próprio orçamento. Isso sem falar em empresas. Só que para o caso da empresa, isso aqui não vale muito a pena, porque a empresa precisa de um caixa mais robusto, né? Se ela precisa de um financiamento para um investimento, para alguma coisa. Estamos falando de valores mais expressivos que demandariam bens mais caros, de um valor mais relevante, para serem usados nesse tipo de financiamento. É mais para pessoa física de fato. Isso aí reflete também o cenário da alta taxa de juros que nós temos no Brasil, que acaba tornando qualquer empréstimo inviável. Se para você emprestar dinheiro para o governo você consegue fazer uns 15% ao ano, você não vai emprestar para uma empresa a 16, a 17, você vai emprestar muito mais do que isso. E para uma pessoa física, aí é lá no topo de fato, meu amigo. Muita gente recorre ao cartão de crédito, pega empréstimo ali no próprio cartão de crédito, pagando um absurdo
todos os anos, é claro, a taxa de juros, e acaba indo para essas alternativas aqui. E eu me pergunto, meu amigo, quanto tempo vai demorar para o Brasil voltar para o escambo, para troca de itens, para fazer uma troca de um passarinho numa bicicleta, porque, meu amigo, parece que não estamos muito longe desse cenário. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.